27. Dos serviços do júri. Artigo 526. O ofício do júri possuirá, além dos livros comuns e obrigatórios, aos ofícios criminais os seguintes livros. Inciso 1. Alistamento anual de jurados. Inciso 2. Atas do júri. Inciso 3. Sorteio de jurados. Inciso 4. Registro de armas e objetos quando necessário. Artigo 527. Os jurados serão intimados por mandado através de oficial de justiça ou por via postal, com comprovante de recebimento, conforme determinação judicial. Seção 28 dos Serviços de Execuções Criminais. Subseção 1 da competência para execução penal. Artigo 528. A competência do juízo da execução penal é estabelecida pelo local do cumprimento da pena imposta. Parágrafo único. A fuga do preso não implica modificação da competência do juízo da execução, com jurisdição sobre o apenado contra o qual se expedirá mandado de recaptura, observando o artigo 113 do Código Penal. Artigo 528-A. Na inexistência de endereço do réu condenado, a pena em meio aberto, cuja execução somente se inicia após o cadastramento da guia, penas restritivas de direito, sursis e medida de segurança de tratamento ambulatorial, a competência para recebimento e formação do processo de execução da pena compete ao juízo da execução criminal do local da infração penal. Artigo 529. Não firmam competência para a execução penal. Inciso 1. A transferência provisória de sentenciado para atos instrutórios ou para qualquer outra finalidade. Inciso 2. A prisão processual decorrente de processo em que ainda não foi proferida sentença. Artigo 530. Sempre que o condenado passar a cumprir pena ou fixar residência em localidades diversas daquele onde teve início a execução, os respectivos autos serão imediatamente remetidos ao juízo competente para o prosseguimento. Parágrafo único. Enquanto processado o recurso de agravo, a transferência do condenado para a base territorial de jurisdição distinta não implicará remessa dos respectivos autos, caso em que o feito só será remetido após eventual juízo de retratação. Subseção 1A. Da execução do acordo de não persecução penal. Artigo 530-A. Iniciada a execução do acordo de não persecução penal por meio de peticionamento inicial do Ministério Público, instruído com o acordo de não persecução homologado e documentos que demonstrem o teor da proposta apresentada, o ofício do juízo das execuções adotará imediatamente as seguintes providências. Inciso 1. Zelará para que o tipo de participação da parte passiva conste como beneficiado. Artigo 28-A CPP. Para que o feito não seja apontado nas certidões de execuções criminais para fins civis e eleitorais. Inciso 2. Lançará no histórico de partes o evento início do cumprimento acordo de não persecução penal, que promoverá a baixa da parte. Inciso 3. Comunicará o juízo do conhecimento sobre a distribuição da execução do acordo de não persecução penal. Artigo 530-B. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo das execuções declarará a extinção da punibilidade, anotará no histórico de partes o evento, sentença de extinção da punibilidade, comunicará o cumprimento ao juízo do conhecimento e lançará a movimentação, arquivado definitivamente, remetendo o processo ao arquivo definitivo. Artigo 530-C. No caso de descumprimento do acordo de não persecução penal, o juízo das execuções rescindirá o acordo, intimando a vítima e comunicando ao juízo de conhecimento. Parágrafo único. Deverá ser anotado o descumprimento do histórico de partes, inserido o evento, rescisão de acordo
de não persecução penal e lançada a movimentação, arquivado definitivamente, remetendo-se o processo ao arquivo definitivo. Subseção 2. Da inclusão e transferência de presos para estabelecimentos penitenciários federais. Artigo 531. Os pedidos de inclusão e transferência de presos condenados ou provisórios de alta periculosidade para estabelecimentos penitenciários federais, formulados nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução nº 502 do Conselho de Justiça Federal, serão dirigidos aos juízos por onde tramitam os processos da execução, se condenados ou de conhecimento se provisórios. Artigo 532. Autuado o pedido com os documentos previstos nas alíneas B e seguintes do inciso 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução nº 502, serão ouvidos em até 5 dias, quando não forem os requerentes a autoridade administrativa custodiante, o Ministério Público e a Defesa. Artigo 533. Cumpridas as providências contidas no artigo anterior, os autos serão imediatamente remetidos ao Departamento Técnico de Apoio ao Serviço de Execuções Criminais, DECRIM, para a colheita de parecer do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Em seguida, o feito será concluso ao juiz responsável pela execução penal ou custódia preventiva da decisão, com ulterior envio ao juízo federal competente, se o caso, a linha A dos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução 502. Artigo 534. Ao DECRIM incumbirão os trâmites necessários para suscitar conflito em caso de rejeição da inclusão ou transferência, fazer expedir carta precatória necessária à transferência de preso provisório e fazer encaminhar os autos da execução penal do transferido ao juízo federal. Subseção 3. Dos livros obrigatórios. Subseção 4. Da autuação do processo de execução e cálculo de liquidação da pena. Artigo 536. A autuação da execução criminal obedecerá ao modelo recomendado pela Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo 1º. O recebimento das guias de execução será efetuado pelos ofícios de execução criminal e unidades regionais do DECRIM, conforme a competência, cujo cadastro deverá ser promovido no prazo de 5 dias. Em caso de redistribuição, o processo de execução criminal necessariamente deverá passar pelo distribuidor, o que permitirá manter os andamentos e possibilitará o correto controle estatístico. Parágrafo 2º. Nas unidades regionais do DECRIM, que contam necessariamente com mais de um magistrado designado, a distribuição e a redistribuição dos feitos serão feitas de forma automatizada, aleatória e alternada entre as vagas ativas, permitida a transferência somente nos casos de impedimento, suspeição e apensamento, quando o condenado contar com mais de uma condenação em execução ou, excepcionalmente, quando o interesse público assim exigir, sempre condicionada à prévia autorização da Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 537. O juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do processo de execução, a partir das peças referidas no artigo 467. Parágrafo 1º. Havendo mais de uma guia de recolhimento para um determinado sentenciado, o processamento não deverá ser feito no bojo de uma única autuação. Neste caso, para cada guia haverá uma autuação, ficando os autos das execuções posteriores apensados aos da primeira, observada continuidade para as datas de término da pena, da primeira e começo da segunda, e assim sucessivamente. Parágrafo 2º. Caso sobrevenha a condenação, após o cumprimento da pena e extinção do processo de execução anterior, será formado novo processo de execução penal. Parágrafo 3º. Sobrevindo nova condenação,
No curso da execução, após o registro da respectiva guia de recolhimento, o juiz determinará a soma ou unificação da pena ao restante da que está sendo cumprida e fixará o novo regime de cumprimento observado quando for o caso a retração ou remissão.